Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira. Eu sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus em Campo Mourão, na congregação do Jardim IP. E para mim é uma vez mais um privilégio trazer para vocês um breve comentário acerca da leitura diária de sábado. Essa semana nós chegamos à lição 11, que tem como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A leitura de hoje está em Atos capítulo 10, versículo 44, e tem como tema o Espírito derramado sobre todos. Diz assim o texto bíblico: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Meus irmãos, nós temos aqui um texto que ele é o ápice, a conclusão de uma história que se desenvolve durante todo o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, Pedro, um dos líderes da igreja que estava se formando, um homem judeu, religioso, firme nas suas crenças e convicções, é direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus até a casa de Cornélio, um centurião romano, um homem gentio, e ele é levado a testemunhar e a pregar o evangelho na casa de Cornélio. A princípio, quando nós lemos o texto, nós vemos que Pedro não ficou muito animado com a ideia, mas nós precisamos lembrar que, pelo contexto da época, existia uma divisão étnica muito grande entre judeu e gentio, entre aqueles que se consideravam os puros seguidores da lei, descendentes de Abraão, e aqueles que não faziam parte dessa aliança com Deus, aqueles que estavam excluídos dessa comunhão e dessa participação especial no povo de Deus. Então havia essa divisão, judeu e gentio. E para acentuar ainda mais essa divisão, Cornélio era um centurião romano. E a gente precisa entender um pouquinho o que os romanos representavam para os judeus nessa época. Nessa época, os judeus estavam debaixo de uma tremenda opressão por parte dos romanos. Eles eram um povo dominado, subjugado, tanto politicamente como economicamente. Era uma nação governada por representantes de Roma e a situação econômica dentro de Israel, que já não era das melhores, ainda era agravada pela excessiva cobrança de impostos por parte dos romanos. Então, de certo, era até um tanto quanto natural estranhar essa ordem do Senhor para que ele fosse na casa de Cornélio pregar a palavra. Mas aqui, assim como no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o Senhor já estava querendo mostrar o seu propósito de que as bandeiras da igreja, os limites da igreja, não estavam inscritos apenas dentro de Israel, mas que Deus queria expandir a bandeira do evangelho por todo o mundo. Deus estava querendo mostrar que a promessa da salvação, que a promessa da vida eterna deveria ser manifestada a todos os homens. Então, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, de repente, enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos tem um detalhe, porque Pedro ele fala que o Espírito Santo ele desceu na casa de Cornélio da mesma forma, disse ele, que desceu sobre nós lá no dia de Pentecostes, mostrando que para Deus toda barreira étnica, toda barreira religiosa, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua origem, não importa a sua classe social, não importa a sua posição ou seu cargo, Deus não faz acepção de pessoas para salvar e para derramar o seu espírito. E essa confirmação divina foi tão grande que no versículo 47 Pedro diz: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Onde houver um coração sem Cristo, ali existe um campo missionário. Desejo a você uma excelente semana de estudos e fique na paz do nosso Senhor.